Todos sabem, gente, que a Miriam Leitão foi presa, foi torturada barbaramente durante a ditadura militar. E ela foi presa por pertencer a uma organização que combateu a ditadura bravamente. E era uma organização de esquerda que a gente hoje avalia, naquela época também, né? Não visava muito bem o retorno das coisas públicas ao público, mas visava que as coisas públicas fossem administradas pelo Estado. E o Estado, então, representaria o público, ou, como se dizia na época, o proletariado. Então, talvez o problema esteja ali, da Miriam Leitão. Esse seja o problema. Talvez as pessoas que nunca conseguiram pensar o socialismo, nunca pensaram o socialismo como sendo alguma coisa da ordem do público, mas sim da ordem do Estado, sempre trouxeram uma visão que depois, quando criticada, ia para o outro extremo. A vida sem o Estado. Não sei se vocês já repararam nisso, né? Várias pessoas altamente estatistas e que se pensam socialistas, depois vão para a direita, para o neoliberalismo. É porque, no fundo, gente, talvez falte, não é, uma reflexão sobre como é que alguma coisa pública realmente é pública. Quando a pessoa fica entre estatismo e não estatismo, ela vai oscilando por mecanismos que não têm a ver com o socialismo e talvez eu estou dizendo, esse seja o grande problema da Miriam Leitão. De um alto estatismo, ela passou hoje a achar que todo o problema é o estatismo. E ela vai, ela tenta sair, ela volta, ela cede aqui, cede ali, depois ela retorna ao ramo. Tá aí, ó, hoje. Tá aí hoje. A Petrobras está em crise, segundo a Miriam Leitão. A empresa vive em crise. Daqui a pouco vai vir o Pondé, que não entende nada de economia, não entende nada de nada, dizer que o PT acabou com a Petrobras. Lembram quando se dizia isso? E ele dizia? E a Miriam alimenta esse tipo de coisa. E aí a empresa vai, né? Vai alimentando, a Petrobras está em crise, a Petrobras está em crise. Aí você vai ver a tal crise e você só vê lucro. Só lucro. As ações caem um dia, depois no outro elas voltam muito mais altas. É uma empresa, gente, que é uma nação, ela é um Estado. E rende pra caramba. Rende para os acionistas e rende para o Estado, que é o acionista maior. Mas está sempre em crise na boca da imprensa. É impressionante a produção, o desenvolvimento, a tecnologia desta empresa. Mas ela insiste em dizer que está em crise. Crise de uma empresa é quando ela está dando prejuízo. Quando ela está trocando de administrador, ela não está em crise. E o intervencionismo que faz trocar de administrador aparece na imprensa porque a imprensa não quer saber da Petrobras com qualquer mácula, eles dizem, né? Tem que ser limpinha, administrada por deuses que nunca saem daquele local, eternos. Só que qualquer companhia privada troca os seus COs tanto quanto trocam as estatais. Até mais. Se você for ver o histórico de uma companhia privada grande, você vai ver que tem CO que não dura 6 meses. Aliás, a gente viu esses dias, né? Companhias enormes, tipo Google, tipo... O cara entra, faz uma proposta política, depois de 3 meses os acionistas se reúnem e tiram o cara. Então, onde é que está a ideia de que a empresa privada teria uma maior estabilidade ou menos intervencionismo
Tem menos intervencionismo do governo, porque o governo não controla a empresa privada, mas tem intervenção dos acionistas. E quem são os acionistas? Os minoritários? Não, os majoritários. E da maneira como é feito, muitas vezes, os próprios acionistas não têm controle absolutamente nenhum sobre a equipe de CEOs que entram em guerra interna. Só quem nunca participou de nada na vida, né? Aliás, tá cheio aí, né? A internet tá cheia de canalzinho de gente que se diz, mas que nunca administrou nada na vida, nunca trabalhou. Ou então ficou só num tipo de emprego. Eu passei por todo tipo de coisa, gente. Editora, jornal, universidade pública e privada, escola rural, escola de terra, tudo quanto é coisa, gente. Então eu conheci vários tipos de administração. E sei perfeitamente de que a empresa pública no Brasil e a empresa privada, elas são muito semelhantes na administração delas. Elas se copiam. Então não tem essa história de intervencionismo. Meu Deus do céu! Prates era um cara do ramo, ele estudou. Essa moça que está entrando agora é mais do ramo ainda, porque ela não só estudou, ela é de carreira da Petrobras. 22 anos na Petrobras. Mas não vai servir, gente. Não vai servir. Vocês vão ver. A imprensa logo começa a dizer que alguém está fritando a moça, que querem trocar, aí os deputados entram, e aí, sabe qual é o resumo da ópera? Olha, se privatizasse, era uma empresa com a beleza. Só que se privatizar, e nós somos os, né? Aqueles que devem ser beneficiados por ela. De duas maneiras, nós temos que ser beneficiados por ela, por uma política de energia, uma política de troca de matriz energética e uma política que faça com que o próprio Estado arrecade com os impostos que ela paga, além dele ser o acionista. Esse é o parâmetro. E esse parâmetro não se perdeu mesmo trocando os CEOs. Mesmo quando daquela época do Moro, com todo aquele problema, a Petrobras saiu produzindo mais e dando mais lucro aos acionistas. É impressionante como gente como a Miriam não sabe que mercado é uma coisa diária. As pessoas compram e no dia seguinte elas vendem. Elas compram depois de 5 minutos, às vezes 2 minutos. A inteligência artificial que está gerenciando os negócios na bolsa para um grupo já vendeu tudo. Às vezes o cara que entregou, né, o dinheiro dele para um pacote de aplicação nem sabe que ele ficou dono e depois não ficou de alguma empresa. Recebe só o relatório final das transações. E a Miriam Leitão não consegue entender isso e está aí gemendo por conta da crise da Petrobras, por conta de mais uma intervenção. Não tem jeito. O problema está lá no passado. Foi estatista, aí migra para o neoliberalismo e não consegue ler alguma coisa importante que diga para ela, olha, minha filha, existem outras formas de se pensar o mundo. Tenha santa paciência. Daqui a pouco a gente volta.